Boa tarde, igreja. Graça e paz a todos os irmãos. Vamos iniciar o nosso culto. E esse culto, ele tem, irmãos, um propósito de nos manter em posição diante de Deus, amém? Vocês vêm no culto não para cumprir um calendário, nem por costume. Eu falei na última reunião aqui em relação à expectativa que nós temos que alimentar o nosso coração com as promessas de Deus, amém? E o culto é para isso. O culto é para nos fazer lembrar do que Deus prometeu, para nos fazer lembrar dos propósitos de Deus, para que nós venhamos a ser encontrados numa posição de fé. Porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e Ele quer encontrar a igreja cheia de fé. Ele quer encontrar uma igreja em oração. Porque no momento, nós vamos aprender que no momento em que nós oramos, irmãos, Deus começa a trabalhar em nosso favor, amém? Talvez você olhe para a situação e diga assim: eu orei e Deus não fez nada. Agora, minha irmã estava falando ali, eu entrei num propósito para meditar na palavra, para que Deus possa me abençoar. E ela já está sendo abençoada. Você não precisa ter dúvida que no momento que você ora pelas coisas de Deus, você já está sendo abençoado. Nós vamos perseguir a palavra do Senhor, nós vamos meditar na palavra de dia e de noite. No Velho Testamento, quando Deus apareceu para Josué, Ele disse: olha, Josué, ser forte e corajoso, observa o livro da lei, medita nele de dia e de noite, e não se desvie nem para a direita, nem para o quê? Nem para a esquerda. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil a gente desanimar. Essa estratégia de Satanás de esfriar a igreja, de apostatar a igreja, que é o esfriamento da fé. A apostasia é fazer a igreja entrar num estado de mornidão. A igreja fica morna. Ela nem é fria, nem o quê? Nem é quente. Ela é morna, porque ela não se apega firme às coisas de Deus. E ao mesmo tempo ela não abandona, mas ela não toma posição. Jesus falou que ser morno é pior do que ser frio. Amém? É pior do que ser frio. Ele disse que era melhor ser frio ou quente, mas morno não. Tomemos cuidado com o nosso estado de mornidão, essa vinda à igreja sem disposição, essa vinda à igreja sem propósito, essa falta de vontade, porque as coisas estão demorando a acontecer. E eu não estou me referindo aos problemas temporais não, hein? Porque os problemas temporais é outra estratégia do inimigo. Eu estou falando de coisas espirituais. Apesar da igreja hoje tratar mais dos assuntos temporais, é negócio de emprego, é dinheiro, é não sei mais o que, é saúde, Jesus prometeu libertar. Mas eu tenho que buscar as coisas espirituais. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Não se preocupem com os problemas. Não estejais ansiosos com as coisas, com a comida, com a vestimenta, com a bebida. O que eu vou comer hoje? O que eu vou vestir hoje? Eu estou sem roupa. Eu estou sem dinheiro. Essa igreja, irmãos, que está em cima do materialismo, não é a igreja de Jesus. Essa igreja instigada a buscar coisas materiais não é a igreja de Jesus. Jesus não falou de um reino terreno. Pelo contrário, ele disse que o reino, esse império terreno que você possa até construir, ele vai desabar. Amém? Mas ele disse para buscar o reino de quem? O reino de Deus. Para buscar a transformação sua moral. Porque você é espírito e você vai habitar na presença do Pai somente se você estiver santificado.
se você tiver buscado curar o seu coração através da palavra de Deus, se você buscar alinhar o seu coração à sua vontade, de acordo com a vontade de Deus. E para isso nós nos reunimos aqui, para o nosso treinamento de posicionamento de fé. Qual é o treinamento da igreja, pastor? Posicionamento de fé. Eu vou estar orando a Deus para que a palavra dele se cumpra, para que eu seja transformado, para que eu possa me manter firme até o último dia da minha caminhada, porque Jesus Cristo vai o quê? Ele vai voltar. E a preocupação de Jesus foi essa, que a igreja, esclarecer a igreja, que a palavra de Deus vai se cumprir, que nós não nos tornemos cadáveres para as aves do céu, mas nós venhamos a ser arrebatados com a volta de Jesus, amém? Nós venhamos a estar com Jesus Cristo, nós venhamos a ser livres de todo mal. Então cuidado com a dúvida, cuidado para você não estar orando errado. A oração eficaz, ela busca as coisas de Deus. A oração eficaz, ela foca a salvação, ela foca o perdão. Você chega diante do trono da graça. Nós vamos ver isso aqui. Jesus manda orar, irmãos. Orar por quê, pastor? Porque na hora que eu estou orando, quando eu respiro oração, eu estou em comunhão com quem? Eu estou em comunhão com Deus. E nesse momento que eu estou em comunhão com Deus, eu estou a salvo. Nesse momento que eu estou pedindo perdão, eu estou a salvo. Nesse momento em que eu estou buscando a transformação, a minha transformação, eu estou buscando alimentar o meu coração e voltar o meu coração para Deus, eu estou a salvo. E é dessa forma que Jesus quer encontrar a igreja. Abra a Bíblia de vocês aí em Lucas, no capítulo 18. Eu errei. Eu falei Mateus? Então o pastor já está com problema de cabeça. Lucas 18. Lucas 18. Digam glória a Deus. Lucas, capítulo 18. Quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que a nossa medida de fé seja mais consistente, mais forte. A fé seja purificada com as promessas verdadeiras do nosso Pai. Não haja dúvida, Senhor, porque a Tua palavra, ela não falha. Faça a igreja conhecer a verdade, e a verdade venha libertar o teu povo. O teu povo não tema, o teu povo não se desespere, o teu povo não se apavore, porque o teu povo sabe que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Está difícil, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado alternativas. O Senhor tem nos concedido recursos. Então, Pai, eu não preciso fazer nada antes de te agradecer. Apesar de toda a dificuldade que o mundo tem passado, que o mundo sofre, um mundo caído, um mundo que jaz no maligno, mas o Senhor está com a mão estendida para abençoar. Digam glória a Deus. Toda a igreja diga: eu tenho certeza que o meu Deus está
com a mão, o braço forte, estendido para nos abençoar, para me abençoar. Por isso eu agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós. Digam amém. Irmãos, nós falamos essa semana aqui do cego de Jericó, amém? No dia que o pastor Wendel pregou, antes eu dei uma mensagem breve sobre o cego de Jericó, e nós aprendemos ali que Jesus, ele nunca vai deixar de responder à fé. Pode demorar, o problema pode ser, irmã, impossível de ser solucionado pelos meios naturais, mas se você exercitar a fé, Jesus sempre vai responder à fé. Diga glória a Deus. A palavra diz que o cego, irmãos, ele estava numa situação muito difícil. O cego estava num estado miserável e pedia esmola. Para complicar mais ainda, eu creio que Bartimeu estava abandonado. Amém. Mas aquele homem, ele sofria, mas ele tinha esperança onde? Ele tinha o quê? Esperança, irmãos, esperança. Tem gente que não está esperando Jesus agir. Tem gente que está na igreja e não está esperando mais nada. A igreja, a pessoa não é nem gela e nem aquece. Eu falei no início do culto que ela fica no estado de mornidão. Ela nem entra e nem o quê? E nem sai. A pessoa fica em cima do muro. Uma hora ela diz que crê e outra hora ela demonstra que ela não crê. E nós temos que sair de cima do muro. Nós temos que tomar uma posição com Deus. Pare com esse negócio de pingar. Fica pingando. Tome posição com Deus, irmão. Eu não estou falando para você tomar posição comigo, não. Porque quando o pastor fala assim, a pessoa se sente ofendida. Está falando comigo. O pastor está chamando a minha atenção. Não olhe por esse lado, não. Olhe por esse lado, não. Eu gostaria que todo mundo estivesse aqui para ouvir o culto. Mas dá uma chuvinha dessa aí, o povo não vem. Mas sabe por quê? É um povo acomodado. É um povo acomodado, é um povo sem compromisso. Quer ouvir, ouve, não quiser ouvir também, amém. Povo sem compromisso. Um povo fora da posição. Se fosse igreja de movimento, todo mundo vinha. Vai ter alguma coisa lá hoje. Vai ter um missionário de fora. Vai ter uma pastora pregando lá hoje, de revelação. Aí faz o quê? Aí enche. Espetáculo. O povo está atrás de espetáculo. A Bíblia diz que Jesus era seguido por uma multidão. E o ceguinho estava ali, na beira do caminho. Todo mundo queria ver o espetáculo de Jesus, mas ninguém estava interessado na divindade de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na hora de, você tem que se apegar com a divindade. Não, pastor, eu queria resolver o meu problema pessoal. O seu problema pessoal pior, irmão, sabe qual é? O seu problema espiritual. O seu problema espiritual é o pior de todos. O que você deveria estar preocupado não é com a questão do emprego, não é com a questão do trabalho, não é nada disso. Você tinha que estar preocupado com a sua alma. Você tinha que estar preocupado em exercitar fé nas coisas de quem? Quando eu falo de fé, eu falo de espiritualidade. Quando eu falo de fé, eu falo de relacionamento com Deus. Bartimeu estava sobrevivendo ali na beira do caminho. Mas a palavra de Deus diz que no momento em que a multidão passava, Bartimeu estava com os ouvidos atentos
e ele perguntou que era, o movimento era o quê. E ele ouviu dizer que era Jesus o quê? De Nazaré. Jesus de Nazaré. Mas ele sabia que não era Jesus de Nazaré. Ele sabia que esse Jesus de Nazaré era um apelido para diminuir Cristo. Mas ele sabia que Jesus de Nazaré, na verdade, era o filho de Davi. Jesus de Nazaré para vocês, mas para eu que estou esperando a promessa de Deus, para eu que estou esperando a minha vez, para eu que estou esperando a solução do meu problema, esse que está passando aí não é Jesus de Nazaré, mas é o filho de Davi. Por que o filho de Davi, irmãos? Porque ele sabia que o título messiânico de Jesus, o Messias, viria da raiz de quem? Da raiz de Davi. Bartimeu, ele era cego fisicamente, mas ele tinha visão o quê? Tinha visão das coisas de Deus. É isso que pode acontecer. De repente, fisicamente, na minha parte material, eu tenho deficiência. Estou desempregado, estou sem recurso nenhum, o benefício foi cortado, mas eu não posso deixar que o meu problema temporal afete a minha vida o quê? Espiritual, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus, ele prometeu suprir a sua necessidade, porque ele sabe o que você precisa. Agora, essa mistura que fazem dentro da igreja, essa sopa de coisas temporais e coisas espirituais, essa visão mais materialista do evangelho, eu não sei de onde tiram isso. Jesus, ele se preocupou em esclarecer sobre o reino de Deus. Nós vamos pregar o capítulo 18 a partir do versículo 1, mas ele tem uma sequência, ele é uma sequência do capítulo 17, onde Jesus fala no final do versículo 20 em diante, ele fala da vinda do reino de Deus. Amém, irmãos? Jesus está falando aqui de uma prioridade. Jesus ensinou à igreja que a prioridade é o que está por vir. Eu não estou dizendo que você não pode clamar a Deus libertação. Eu não estou dizendo que você pode chegar aqui e pedir ao Senhor: Senhor, abra uma porta de emprego para mim, o Senhor é soberano. Mas Jesus estava preocupado com as coisas espirituais. Amém? Jesus estava preocupado com o reino de Deus. Jesus estava preocupado em esclarecer à igreja a volta de Jesus, que ele iria e iria voltar. Ele ordenou a Santa Ceia para que a igreja lembrasse do propósito da cruz. Ele ordenou o batismo para que nós tivéssemos comunhão constante com o Espírito dele. Amém? Mas ele disse que as demais coisas vos serão o quê? Vos serão acrescentadas. Jesus, ele cita, irmãos, o julgamento no capítulo 17, a partir do versículo 20, ele fala do julgamento que já tinha acontecido. Ele falou de Sodoma, ele falou do tempo de Noé, amém? Mas ele disse que teve um povo que não atentou para a pregação. Ele disse que teve um povo que não estava ligado a um julgamento. Um povo indiferente, irmãos. Existe um povo indiferente, existe um povo que não crê. Amém? E ele vem chamando a atenção no final do capítulo 17, eu repito, a partir do versículo 20, ele vem chamando a atenção, ele fala do tempo de Noé, dos dias de Noé, no versículo 26, ele fala de Ló, amém?
das pessoas nos dias de Ló, no tempo de Sodoma e Gomorra. Amém? E ele identifica a nossa prioridade. Ele identifica a prioridade do reino de Deus. A sociedade está preocupada com os problemas temporais, irmãos. Pastor, as pessoas estão preocupadas com materialismo. As pessoas estão diante de Jesus clamando por honra pessoal. O movimento religioso atrai pessoas. O sistema religioso atrai pessoas. Já me disseram assim, o senhor tem que mudar a linha de pregação do senhor. Eu falei, não vou mudar. Eu tenho disposição para pregar para as cadeiras. Tem pastor que não tem disposição. Tem pastor que com a igreja, com a quantidade de pessoas igual essa aqui, sabe o que ele fazia? Pulava fora. Pulava fora, ele procurava outra congregação. Ah, não, eu quero destaque. Sabe o que eles estão querendo? Destaque. Eles estão querendo honra. Jesus deixou 120 discípulos, depois de 3 anos e meio. O Filho de Deus, hein? O Filho de Deus deixou 120 pessoas aproximadamente, esperando pelo Espírito Santo. Eu vou exigir o quê, irmãos? Eu tenho que dar graças a Deus por vocês estarem aqui. Eu tenho que dar graças a Deus por ter almas iguais a vocês aqui ouvindo a mensagem do Evangelho. Poucas pessoas queriam saber da verdade, irmãos. As pessoas querem sim associar o temporal às coisas de Deus. As pessoas querem forjar um Deus à sua própria imagem e semelhança. Elas não querem o Deus, a imagem de Cristo. Elas não querem adorar a imagem de Cristo, elas não querem adorar a semelhança de Cristo. E foi para isso que nós fomos chamados, para sermos transformados, para que o nosso coração seja transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por quê? Porque virá o reino de quem? O reino de Deus. E só aqueles que forem encontrados nessa posição, clamando pela transformação à imagem e semelhança de Cristo, somente essas pessoas que vão entrar no reino de Deus. Mas muitos irão ficar. E Jesus fala no final desse versículo 20 em diante, do capítulo 17, ele fala que muitos ficaram para trás. Eles falam que muitos ficaram na volta de Jesus e viraram carniça. Olha o que o versículo 37 fala. Olha o que o 36 fala. Jesus diz assim: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será o quê? Será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão o quê? Os abutres, os urubus. Quem está entendendo? Esse que vai ficar deixado, irmão, vai ficar apodrecendo. Por quê? Porque estava frio diante de Deus. É a sociedade incrédula e perversa que não quer saber das coisas de Deus. É uma igreja que não está dentro do propósito do Senhor. São esses que dirão: Senhor, Senhor. Dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que Jesus manda. É uma igreja que faz um movimento, mas não é uma igreja que adora, não é uma igreja que clama. Só que Jesus, ele só vai responder à fé. E ele ensina isso aqui. Ele vai voltar e ele vai querer encontrar fé na terra. Olha o que ele fala no capítulo 18 agora, no versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará o quê? Depois vocês vão entender o contexto. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Foi uma pergunta que ele fez aos seus discípulos. A preocupação de Jesus é a volta dele, ele encontrar a igreja
na posição de quê? De fé. Praticando o quê? Praticando a fé. Ele quer que a igreja esteja praticando a fé. E ele cita essa viúva do capítulo 18 como um exemplo. Não que ele queira que nós sejamos como a viúva, mas ele dá a viúva, ele ilustra a perseverança da viúva. Ele ilustra a perseverança de uma mulher que não tinha direito. Amém? Ela não tinha direito. Ela não tinha vez. As mulheres naquele tempo, elas eram como se não existissem. Não existia lei a favor das mulheres, principalmente das viúvas. Viúva é sinônimo de desamparo no Evangelho. Digam glória a Deus. Quando Jesus ilustrou com essa viúva, ele estava demonstrando que uma pessoa desamparada, uma pessoa sem direito, ainda assim lutava pelo seu direito. Ela questionava, ela importunava, ela pedia. Quem está entendendo, diga amém. A causa dela, irmãos, não podia ser colocada em pauta, porque não tinha justiça para a mulher. Isso aqui é muito mais profundo do que vocês têm aprendido. E como eu aprendi hoje isso. Só aprendeu isso quando? Hoje, que eu já preguei isso aqui. Mas hoje eu aprendi mais um pouquinho. Não simplesmente era uma viúva que clamava diante de Deus, não. Era uma viúva sem direito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como que eu vou requisitar um juiz uma questão se eu não tenho o quê? Se eu não tenho direito? Somente com muita perseverança, somente com muita disposição, eu vou buscar aquilo que eu não tenho o quê? Que eu não tenho direito. Jesus fez uma comparação, mas a inteligência de Jesus, irmãos, é algo realmente sobrenatural. Essa mulher não tinha direito. Não havia leis a favor dessa mulher. As mulheres, eu repito, era como se não existissem. Era uma viúva sem marido, porque a mulher, ela era representada pelo seu o quê? Pelo seu marido. Ela não podia ir diante do juiz. Só o marido. Mas e se fosse viúva? Viúva não tinha direito a nada. Viúva pobre dependia somente da igreja. Viúva desamparada era assistida pela igreja. Paulo deixou uma ordem depois para que as viúvas que tivessem família fossem assistidas pelas suas famílias. Amém? Tem muitos filhos aí que pegam as mães, os pais e jogam no asilo. Mas ele disse que aquele que não tem cuidado dos seus é incrédulo e tem negado a própria o quê? A própria fé. Quem não cuida dos seus parentes tem negado a própria fé. Tem gente que abandona os parentes por causa do ego. Abandona os parentes porque não tem tempo. E as viúvas, irmãos, voltando ao tema, elas eram realmente desamparadas. E essa viúva aqui, a palavra fala que ela era uma viúva pobre. Ela não tinha recurso. Ela não podia pagar o suborno para algum agente da justiça chegar ali, ó, eu vou te dar um dinheiro, você coloca a minha questão nas mãos do juiz. Não, ela não tinha essa condição, irmãos. Elas não tinham amparo legal. Não tinham amparo legal. Elas viviam na prova. E aquela mulher precisou de ânimo. Você imagina você buscar uma coisa que você não tem o quê? Você não tem direito. Você precisa, mas você não tem o quê? Você não tem direito. Mas aquela mulher, a palavra demonstra a persistência dela. Jesus falou que aquela mulher começou a importunar o juiz.
de dia e de noite, aquela mulher rodava a tenda da justiça, porque naquele tempo não era um tribunal de pedra como é hoje, não. Naquele tempo o juiz, ele tinha uma tenda, essa tenda se deslocava. Eles montavam a tenda para julgar as questões, amém? Só que essa mulher ficava em volta da tenda gritando: julga minha causa, seu juiz. Existia realmente uma lógica no pedido dela, só não tinha base o quê? Legal. Vocês estão entendendo, amém? Ela era injustiçada, mas a mulher não tinha direito. A mulher era uma pessoa injustiçada naquele tempo, e ela queria que o juiz reconhecesse o direito dela, mesmo quando esse direito não era declarado por lei. E o que ela fez, igreja? Perseverou. A palavra diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem ao. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele. Quer dizer, o juiz não respeitava nem a homem. Olha só que dificuldade que essa mulher estava passando, para vocês entenderem. Eu já disse qual era o contexto cultural daquela época. Mulher não tinha o quê? Não tinha vez. E esse juiz ainda era pior, ele não respeitava nem homem. Era aquele tipo de juiz corrupto, que só respeitava a bola. Parece com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Amém? Deve ser algum tipo de Gilmar Mendes. Vocês estão entendendo? Só para vocês entenderem, porque nós passamos pela mesma coisa hoje. Só que Jesus cita um fato de corrupção na justiça, mas ele quer trazer para o campo espiritual. E eu vou trazer e vocês vão se identificar. Amém? Então ela não respeitava homem. E ela havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, versículo 3. E ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Diga glória a Deus. Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe o quê? Para que enfim não volte e me importune muito. Diga glória a Deus. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus mandou os discípulos prestarem atenção no que o juiz falou. Ela está me importunando demais. Eu não respeito a Deus e não respeito aos homens, mas eu não aguento mais essa mulher me cobrando. Eu não aguento mais a insistência dessa mulher. Eu não aguento mais a perturbação dessa mulher. Vocês estão entendendo? Era para essa mulher ter o quê? Desistido. Ela podia pensar assim: eu não tenho vez. O tribunal não recebe mulheres. O juiz não vai me ouvir. Ninguém vai querer julgar a minha causa. Mas a palavra diz que ela insistia. A palavra diz que ela perseverava. Irmãos, o que Jesus está ensinando aqui à igreja é que nós precisamos orar mais. Nós precisamos enfrentar os tempos difíceis, desesperadores. A sustentação vem da sua insistência em querer resolver o seu o quê? O seu problema. Quem está entendendo, diga amém. Essa mulher insistiu para resolver um problema que aparentemente, legalmente, não tinha o quê? Não tinha solução. Ela não tinha direito. O juiz era injusto, irmãos. O juiz era mau. E ele atendeu. Amém? Ele atendeu essa mulher. Ele atendeu essa mulher. A viúva, ela não tinha direito.
A viúva não tinha nada que ela pudesse se apoiar, ela não tinha fundamento. Mas ela não esmoreceu. Ela não parou. Agora eu pergunto, e a igreja? A sua oração é feita diante de quem? Não de um juiz iníquo. Vocês estão entendendo, amém? Uma mulher que tinha um juiz iníquo insistiu. E um cristão que tem um Deus que é Pai, Senhor, Todo-Poderoso, que fez promessas, que deu direitos espirituais, bênçãos espirituais, muitas vezes esses filhos não intercedem. Vocês estão entendendo, amém? Jesus está falando assim, olha, como aquela mulher que não tinha direito e perseverou diante de um juiz iníquo, agora vamos mudar. Vão trazer para vocês que a posição de vocês é muito mais confortável. Vocês não estão diante de um juiz iníquo, vocês não estão diante de um juiz que não respeita homem nem mulher, mas vocês estão diante de um Pai amoroso que está onde? Que está no céu. Aquela mulher não tinha ninguém que pudesse subornar, não tinha ninguém por ela diante do juiz, mas nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, o justo. Digam glória a Deus. Aí eu pergunto, por que não orar? A mulher requisitou, a mulher insistiu por uma causa perdida. E nós temos causas ganhas. Nós temos causas garantidas porque Cristo nos garantiu na cruz do Calvário. A sua salvação, o seu perdão, a sua justificação, a sua vida eterna está garantida por Jesus. A sua salvação está garantida por Jesus. A providência de Deus, o livramento de Deus, a sustentação de Deus está garantido por Jesus. Se você estiver em Cristo Jesus, você tem todas as garantias. Essa mulher não esmoreceu, irmãos. Existe uma sociedade hoje que não está orando. Existe uma sociedade incrédula no mundo hoje. Uma sociedade impenitente. É essa sociedade que vai virar o cadáver em decomposição, que vai ser consumida pelos abutres. É um povo que não acredita. É um povo que talvez nem desistiu. Não desistiu porque nunca acreditou. E muitos que estão dentro da igreja já desistiram. Não seguiram o exemplo de uma mulher que não tinha direito. Quem tem direito não está buscando o seu direito. Quem tem as promessas não está perseverando em cima das promessas. Amém? Existe um mundo, irmãos, de pessoas apóstatas em rebelião contra Deus. Existe muita descrença hoje. Cuidado para que vocês não sejam tomados por essa descrença. Essa mulher tinha tudo para não crer, mas ela creu. Foi nessa comparação que Jesus fazia. Uma mulher que não tinha no que crer, ela acreditou, ela buscou, ela perseverou, ela insistiu e ela foi abençoada. Não por Deus, mas por um juiz iníquo. Esse juiz não é Deus, irmãos. Não comparem esse juiz com Deus. Amém? Aqui existe um contraste entre a viúva e os escolhidos, porque Jesus fala assim no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus o quê? Escolhidos. Digam glória a Deus. Então nós não devemos e nem somos como esta mulher. Vocês estão entendendo, amém? A mulher era conhecida do juiz, tinha amizade com o juiz, era respeitada pelo juiz? Não, mas nós somos escolhidos de Deus. Vocês estão entendendo, amém? Nós somos escolhidos de Deus. Existe um contraste entre a viúva e os escolhidos. Nós não somos, e Jesus não quer que nós sejamos como esta mulher. Essa mulher estava buscando uma coisa incerta para ela. Essa mulher não tinha acesso ao juiz. Essa mulher não tinha amigos no tribunal para ajudar a colocar a sua causa em pauta.
mas a palavra diz que ela insistia a si mesmo. Esse é o ponto forte que Jesus quer que a igreja receba. Só que a igreja tem muito mais vantagem do que essa mulher. Essa igreja é filha do juiz, essa igreja tem um irmão junto com o juiz, que é o nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo, que está dentro dos santos dos santos. Essa igreja tem o Espírito Santo, são os escolhidos de Deus. Amém? Essa igreja tem tudo para insistir, essa igreja tem tudo para clamar. Essa mulher, ela insistia, essa mulher, ela gritava, essa mulher importunava todo mundo. Então compreendam espiritualmente, irmãos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Jesus já disse aqui, vocês são escolhidos de quem? De Deus, e Deus cuida de vocês. Por que não clamar? Por que não insistir nas promessas? Por que não pedir ao Pai que está no céu? Por que pararam de orar? A oração deveria fortalecer vocês. A oração, ela deve manter vocês aquecidos. A comunhão, a nossa comunhão com Cristo, irmãos. Ficar bem perto de Jesus, ficar em comunhão com o Espírito Santo, orando sem cessar, clamando de dia e de noite, usando a fé, alimentando-se da fé. Nós devemos estar nessa condição agora e até o dia de Jesus o quê? Até o dia de Jesus voltar. Nós somos filhos de Deus e Deus, Ele cuida de nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Jesus disse que nós temos acesso livre à presença de Deus e essa mulher não tinha acesso ao juiz. Sim ou não? Nós temos acesso livre à presença do Senhor. A palavra diz que nós podemos pedir ajuda e obter suprimentos de Deus. Essa mulher não tinha esse direito. Quem está entendendo, diga amém. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, o quê? Em Cristo Jesus, não há condenação. Pela fé em Jesus Cristo nós temos salvação, igreja. Pela fé em Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Nós não somos estrangeiros. Amém? Eu pergunto, por que não orar? Por que não pedir se a nossa causa já foi julgada? Nós só temos que requisitar. Já existe um julgamento a nosso favor. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Pela fé em Cristo nós temos acesso a Deus. Pelo sangue nós fomos reconciliados com Deus. Digam glória a Deus. O pastor Luiz Fernando está abrindo o entendimento, o seu entendimento, para que você saiba que as coisas não estão acontecendo, mas a culpa é de quem? A culpa é nossa. Pastor, por que eu estou em dúvida? Olhe para mim, levanta a cabeça. Por que eu estou em dúvida? Por que eu estou com medo? Por que eu estou impaciente, Jean? Por que eu não estou aguentando a pressão do meu problema? Essa mulher aguentou tudo. Uma incrédula. Essa mulher, ela perseverou. Tem muito mundano lá fora, irmão, que dá de 1000 a 0 em cristão. O mundano bate de frente com um problema, ele persevera, ele luta, ele pula, ele procura uma possibilidade aqui, outra ali, ele cria uma situação nova, ele investe, ele reinveste, ele tenta uma vez, ele tenta a segunda vez, ele tenta a terceira vez, mas a igreja não, a igreja está em depressão. A igreja tem muito mais direitos, os escolhidos de Deus têm muito mais direitos, mas não acreditam nos seus direitos. Esse é o problema. Quem não tem direito, luta. E quem tem direito, senta e esmorece. Vocês estão entendendo, sim ou não? É, pastor, minha vida está uma porcaria. É assim que você fala.
mas você não vem na igreja. É um tal de ficar no Facebook, botando sentimento ruim. Ah, eu não estou bem. Mandando recadinho para fulano, recadinho para Beltrano. Mas eu tenho certeza que não fez uma oração. Aí quando o pastor fala isso aqui, não gostei, eu vou embora. Fazer o quê? Pode ir. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu estou falando para o seu bem, Deus está mandando dizer para o seu bem, mas se você não quer aceitar, continue murmurando. Se você não quer lutar pela sua causa, continue murmurando. A viúva não murmurou, e Jesus trouxe ela como exemplo de atitude. Mas só que a igreja está muito acima da viúva. A igreja pode estar abaixo da viúva pela falta de ação. A igreja pode estar abaixo da viúva pela falta de expectativa, mesmo tendo tantas promessas envolvidas nessa relação com Deus. Essa mulher não tinha relação nenhuma com a lei, nem com o juiz, nem com ninguém, mas a palavra diz que ela perseverou. Diga glória a Deus. Compreendam espiritualmente, irmãos. Pastor, pelo sangue de Jesus eu tenho aproximação a Deus. Pelo Espírito Santo eu tenho capacidade de orar e invocar o nome do Senhor segundo a vontade e o propósito dEle. O Espírito Santo está em nós, pastor. O Espírito Santo está em mim. Eu estou sendo regenerado pelo Espírito Santo. Eu estou sendo santificado pelo Espírito Santo. E por que você está tão desanimado? Por que você não insiste? Por que você não pede? Por que você não busca? Por que você não bate a porta? Hoje eu não estou legal. Vou ficar em casa. Deitado na cama, sentado no sofá, do sofá vai para a cama, da cama vai para o sofá, do sofá vai para a cama, da cama vai para o sofá, depois vai para a cadeira, depois vai para o sofá, depois vai para a cama. Não pensa nada, olhe para mim. Você não pensa nada. Você não vai querer pensar nada, você não vai ter atitude nenhuma. Você não vai fazer nada por você. Isso estou falando se você fosse do mundo, agora você é de Deus. Você é cheia de promessas. Você tem uma aliança. São mais de 7.000 promessas no Evangelho. São mais de 7.000 promessas de Deus. E você não busca, não clama nem por uma. Essa mulher não tinha nenhuma promessa, mas ela insistiu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa mulher não tinha representante, mas a igreja tem. Quem é o representante da igreja diante de Deus? Jesus Cristo. Advogado o quê? Advogado fiel. Ele está lá. Essa mulher não tinha ninguém por ela, mas ela ficou rodeando a tenda. Ela ficou gritando, eu imagino o juiz, tira essa mulher daqui. Foi igual os discípulos queriam fazer com a mulher cananeia. Despede, Senhor, porque ela está atormentando, nós não estamos aguentando, mas ela está gritando muito. Jesus disse, não, deixa eu falar com ela. Minha filha, o pão não é para os cachorrinhos, o pão é para os filhos. Ela de longe falou, Senhor, mas até os cães têm direito às migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Socorre-me, Senhor. Não parou de clamar. Primeiro, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus provoca a fé na mulher. Amém? Ela se aproxima, ela insiste, e a palavra de Deus diz que Jesus atende. Ó mulher, grande é a tua fé. Vai-te em paz, pois a sua filha já está o quê? Já está curada, está liberta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, o que falta é atitude.
Porque a partir do momento que eu começo a clamar, Deus começa a trabalhar. Eu tenho a promessa, eu tenho o acesso a Deus, eu tenho o espírito de oração, eu tenho um representante diante de Deus, que é Jesus Cristo, eu tenho uma palavra, eu tenho pastores para pregar o evangelho para mim. O que está faltando? Você praticar a sua fé. Mas tem gente que quer que a gente vá lá, põe ela no colo e traz ela para a igreja. Só que todas as vezes que eu ponho uma pessoa no colo e trago ela para a igreja, ela sai e não volta mais. Parece que fica pior. A pessoa tem que tomar a decisão por conta própria, irmãos. A gente só lança a semente. A gente só lança a semente. E ora para que o diabo não roube a semente do coração. Amém? A viúva não tinha promessas. A viúva não tinha no que se apegar, mas a palavra diz que ela pleiteava. A palavra diz que ela tentava convencer o juiz, mesmo sem fundamento de direito. E nós, pastor? Nós temos as promessas infalíveis de Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em nossas orações. Digam glória a Deus. Ela foi diante de um juiz, e nós entramos diante do trono da graça. A palavra de Deus diz que nós temos acesso diante do trono da graça, lugar de bênção. Não é o trono de um juiz iníquo. Nós vamos entrar diante do trono da graça do nosso Pai que está onde? No céu. Será que você vai entrar diante do trono da graça a partir de hoje? Será que você vai orar mais? Você vai exercitar a sua fé? É isso que Deus precisa, irmãos. O alívio está aí. Pastor, está demorando, não importa. A oração, ela vai te aliviar. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Jesus não quer saber se o problema é dinheiro, se o problema é com a mulher, se a mulher está querendo largar, se existe uma pressão fora do casamento, se existe um triângulo amoroso. Ele quer te aliviar. Mas você tem que entrar diante do trono da graça e se humilhar. Você tem que limpar o seu coração. Você tem que deixar esse pensamento dobre. Uma hora creia, outra hora não, outra hora não crê. Mas diante do trono de Deus flui bênção, flui amor, flui socorro, flui misericórdia, flui perdão, flui poder, flui dom espiritual, flui batismo com o Espírito Santo, flui o fruto do Espírito. Digam glória a Deus. Vocês vão receber tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, eu quero receber as bênçãos de Deus. E no Senhor, irmãos, vocês têm tudo o que vocês precisam. Nós temos tudo o que precisamos diante do nosso Deus, diante do trono do Senhor. Vocês têm que buscar ajuda com o Pai. Vocês têm que orar mais. Essa é a solução para os dias difíceis. Essa é a solução para as causas que não têm solução. Quem está entendendo, diga amém. Situações que não têm saídas, encruzilhadas, dilemas da vida. Pastor, estou num dilema, estou numa dificuldade, estou num problema grande, mas eu te digo, entre na presença de Deus e faça a sua petição. Jesus disse, Paulo disse aos filipenses, não estejais ansiosos, mas façam suas orações, suas súplicas diante de Deus, apresentem suas súplicas diante de Deus. E a paz que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações. Diga glória a Deus. Que vocês saiam daqui em paz com Deus, que vocês saiam daqui com certeza de que a causa de vocês
está sendo resolvida, solucionada. A minha causa será solucionada, porque eu fiz a minha oração. E permaneça orando enquanto essa causa, enquanto você não vê uma solução, enquanto você não vê algo acontecer, mas você tenha certeza que Deus está trabalhando. Eu digo que Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Deus está trabalhando na sua vida, minha irmã, ainda que você não esteja vendo nenhum sinal. Eu não estou vendo nada, pastor. Por isso que eu não estou vindo na igreja. Não tem um telefonema. Meus currículos eu não sei. Volte lá e dê outros. Mas cuidado com a tentação, irmão. Ore para que você não caia em tentação. Ore sem cessar. Senhor, não me permita ficar atribulado. Cuida da minha alma, cuida do meu espírito, não permita que eu fique desanimado, Senhor, me ajude, renova a minha esperança, faça isso. Digam glória a Deus. Irmãos, essa viúva era pobre, ela era pobre, o juiz não tinha nenhuma riqueza para ela, mas o nosso Deus não, o nosso Deus, Ele tem riquezas de bênçãos. Há uma disposição das riquezas de Deus a nosso favor. Nós temos a providência de Deus. A palavra diz que por Jesus Cristo tudo é sustentado. Por Jesus Cristo tudo subsiste. Pastor, por que ainda a natureza não foi destruída? Porque Deus está sustentando a natureza. E Ele disse que o faria. Deus, ele preserva, irmãos. Deus, Ele provê. Deus, Ele criou você. Olhe para mim. Deus criou você e Deus vai te sustentar. Você tem que crer. Você tem que manter comunhão com Ele. Você tem que continuar orando, mulher. Continue orando. Ah, não estou aguentando mais. Hoje eu não vou na igreja, não. Aí fica assistindo a novela do gato que acabou. Acabou, não acabou? A novela do gato acabou. Agora começa outra. Mas aí você não vem na igreja para assistir a fonte da água que renova, que não sei o quê. A água lá você quer, mas a água daqui você não quer. Aquela bagunça lá, a pessoa é de ficar durinho na frente da televisão, nem pisca, ó. Não precisa nem de óculos. Quem usa óculos pode até ficar sem óculos, fica curado na hora. Mas só que quando é das coisas de Deus, você fala assim, ah não, está cansativo. Pastor, não consigo ler a Bíblia, não, que a letra é muito pequenininha, eu só tenho que arrumar uma letra gigante. Aí eu vou comprar uma Bíblia desse tamanho para você. Amém? Ah, essa aqui não, pastor, essa aqui a letrinha é muito pequenininha. Mas lá não, lá você não dá sono, lá você fica até 10 horas, aí vem um programa, vem outro, depois entra aquela louca de Tata Werneck, aí você fica ali, aquela Bial com aquelas palhaçadas dele, com aquela conversa fiada, ele com aquele jeito dele terrível, combatendo Jesus ali nas entrelinhas das entrevistas, e vocês ficam ali, ó, assistindo. Amém? Mas a palavra de Deus está dizendo que nós temos que estar em oração. Jesus está ensinando que a igreja precisa perseverar nas promessas. Deus, Ele sustenta a criação, irmãos. Deus, Ele disse, olha, enquanto durar a terra, Noé, vai haver sementeira e vai haver cega, vai haver frio e calor, vai haver verão e inverno, dia e noite não cessarão. Jesus, Ele disse, olha, o Pai que está no céu, Ele cuida das aves do campo. Elas não produzem nada, não semeiam, mas elas têm alimento de graça. Os lírios do campo são vestidos por Deus com maior esplendor, como nem Salomão conseguiu se vestir de tal forma. Quem está entendendo, diga amém. João, ele disse assim, olha, Deus, ele quer que seu povo tenha saúde e que tudo vá bem para o seu povo. Receba essas profecias em nome do Senhor Jesus. Pastor, Deus vai me alimentar, Deus, Ele vai cuidar da minha saúde, Deus, Ele vai fazer que tudo vá bem na minha vida.
E para finalizar, irmãos, entenda uma coisa: Deus não é como esse juiz. Nós não precisamos estar ali argumentando e subornando a Deus. Nós não precisamos comprar nosso milagre como a igreja tem feito você entender dessa maneira. Quem não dá dízimo vai para o inferno. Aí você fica doido com a mentira do diabo. Dízimo, que é coisa da lei de Moisés, que era coisa para judeu, ainda está sendo pregado para cristão. É espantoso, pastor, falar isso, né? Porque eu nunca ouvi falar isso dentro da igreja. E nem vai ouvir. Porque a corrupção dentro da igreja é muito grande. Você nunca vai ouvir um homem de Deus dizer assim, ó, o dízimo fazia parte da lei. Você hoje oferta de todo o seu coração, por consciência do Espírito Santo, não por obrigação, mas com liberdade. Com liberalidade, com amor, de acordo com a sua condição. Você não vai fazer o que você não pode. Você vai fazer de acordo com aquilo que Deus te concede, mas não por obrigação. Acabou a obrigação. Hoje nós temos uma consciência do Espírito Santo. Pastor, eu ajudo a igreja, eu faço a minha oferta, porque eu sei que é para a obra de quem? Para a obra de Deus, é para sustentar as portas abertas. É porque você ama a igreja, é porque você ama esse momento aqui de louvor, de adoração, de palavra. Se você ama, você ajuda. Se você tem consciência com Deus, você tira o seu percentual, quanto seja, que Paulo não determinou percentual. Jesus não pregou dízimo, mas são pessoas que têm consciência com quem? Com Deus. Nós não precisamos subornar Deus, nós não precisamos argumentar com Deus, mas nós precisamos orar, igreja. Ele vai nos ouvir prontamente e vai fazer para sua própria honra e sua própria glória. Diga glória a Deus. Ele vai fazer para o nosso bem. E entendam mais uma coisa, irmãos, não há demora em responder. Pastor, Deus está demorando a atender o meu pedido. Não, você está enganado. Você pode orar e Deus já começou a agir. Você começou a orar, Deus começou o quê? Se você parar de orar, Deus para de quê? É claro que vai parar de agir. Porque você perdeu a fé. Você saiu da posição de fé. Você vem na igreja e não exercita a fé. Agora, quando eu oro, Deus está agindo. Quando eu oro, Deus está trabalhando. Quando eu oro, Deus está preparando. E daqui a pouco eu vou ver com os meus olhos a bênção chegar. Você vai ver com seus olhos. Você vai ver com seus olhos. Amém? Vocês vão ver com os olhos de vocês. Pastor, eu vou fazer uma campanha de oração. Como a irmã falou ali, pastor, eu vou fazer uma meditação na palavra todos os dias. Medite, irmã, é mais do que isso. E ore por essa palavra. Que não vai receber não. A senhora não vai receber não. A senhora já recebeu em nome do Senhor Jesus. Já recebeu. Ah, não, eu vou receber quando? Não, já Deus está preparando. Deus está preparando. E Jesus disse isso aqui. Olha o que ele fala. Versículo 7, para a gente encerrar. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Jesus faz uma pergunta, ainda que Ele demore? Ele quer que você responda sim para essa pergunta. Será que vocês viram uma mulher que não tinha direito, recebeu o direito? E Deus? Será que se vocês fizerem como essa mulher, clamarem de dia e de noite, ainda que demore, será que Ele não vai abençoar, minha filha? Será que Ele não vai abençoar, minha filha? Levante a cabeça, meu filho. Isso. Larga esse celular, larga. Glória a Deus. De dia e de noite. Clamam a Ele de dia e de... Olha o ensino de Jesus. A coisa está demorando. Olha para cá, irmãos, para a gente encerrar.
está demorando, não é para você parar. Está demorando, não é para você desistir. É porque a batalha está travada no céu. A batalha está travada no reino espiritual, Jean. Não é para desistir, não é para parar, não é para desanimar. Não é o pastor que está falando, não, é Cristo que está mandando te dizer nessa noite. É uma revelação que vocês estão recebendo aqui. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que são vocês, que clamam a Ele de dia e de noite. Escolhidos clamam de dia e de noite. Escolhido está orando. Agora, muitas vezes eu perco a minha escolha, eu perco o meu chamado, eu perco a minha predestinação, porque eu não tomei atitude diante da promessa. Os escolhidos clamam de dia e de noite, ainda que demore. Ainda que pareça, pastor Wendel, que Deus está demorando a atender a sua oração, o senhor tem que continuar clamando de dia e de noite. Vocês têm que continuar clamando de dia e de noite. Eu não posso parar. Por quê, pastor? Porque eu estou exercitando a minha fé e eu tenho certeza que Jesus vai responder a minha fé. Digam glória a Deus. Aí Jesus responde: digo-vos que, Jesus responde, depressa lhes fará o quê? Depressa lhes fará justiça. Pastor, então quer dizer que eu começo a orar, Deus começa o quê? A agir. Eu começo a orar, Ele começa a preparar o bem para a minha vida. Eu começo a orar, Ele está me respondendo, porque Ele falou que é depressa. Você não está vendo, irmãos, mas Deus está agindo. Você não está vendo, irmã, mas Deus está agindo. Deus já está respondendo. Deus está respondendo, é porque você talvez não esteja orando, então você não sente o agir de Deus. Você não está em comunhão, você não está buscando, você não está meditando na palavra, então não tem como sustentar você espiritualmente. Esse agir de Deus inicial é invisível, irmãos. Só consegue enxergar isso com olhos espirituais. Só quem está em oração, só quem está vindo à igreja, só quem está em comunhão com os irmãos, quem está participando da ceia. Só quem está cumprindo a palavra de Deus, está buscando conhecer as promessas de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, o Filho do Homem, foi levantado para destruir as obras do diabo. Mas você tem que saber disso e orar. Pastor, eu vou orar, eu vou clamar. Amém? Você não está vendo, mas eu te digo, Deus está trabalhando a seu favor. Jesus fala, irmãos, do reino de Deus aqui nessa palavra. Jesus fala do reino de Deus no capítulo 17, eu repito, porque isso é muito importante. Jesus não estava falando de qualquer coisa, ele estava falando de algo importantíssimo para a igreja, a volta dele e o estabelecimento do reino de Deus. Jesus estava dizendo que quem permanecesse em apostasia ia virar um cadáver, ia virar carniça para os abutres. Tomem cuidado com a vida de vocês, porque o julgamento vem. Amém? Pastor, olha o versículo 8 de novo para a gente encerrar. Digo-vos que depressa lhes fará o quê? Lhes fará justiça. Aí Jesus faz uma pergunta retórica em relação a essa situação que nós nos encontramos, enfrentando dúvidas e enfrentando impossibilidades, mas ao mesmo tempo lutando pela fé. Jesus faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está perguntando: será que quando eu voltar, eu vou encontrar você exercitando a fé? Eu vou encontrar vocês em oração? Eu vou encontrar vocês na posição, clamando pelas bênçãos de Deus, clamando pelas promessas de Deus? Eu espero que todos vocês digam sim e estejam nessa atitude. Amém? Digam sim, Senhor. Toda a igreja diga sim, Senhor. Digam amém. Digam graças a Deus. Pode fechar a Bíblia.